E aí, tudo bem com você? Tá pronto para mais um vídeo? Antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal e para que você acione o sininho das notificações para receber novos vídeos. Que Deus te abençoe. Paz! E aí, vamos estudar a lição? A lição dessa semana teve como tema qual é a sua missão? E quando a gente fala de missão, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Isso mesmo, aqueles filmes de ação sobre espiões, sobre agentes secretos, como Missão Impossível com Tom Cruise, como 007 do James Bond, em que o indivíduo ele recebe uma missão secreta, e ele tem que espionar alguém, ele tem que matar alguém, ele tem que libertar pessoas de um cativeiro, ele tem que matar terroristas, ele tem que desestabilizar um governo inteiro. Mas quando a Bíblia fala de missão, a Bíblia não está falando dos filmes de Hollywood, dos filmes de ação, dos agentes secretos e espiões. Quando a Bíblia fala de missão, ela está falando de propósito. Ela está falando de um ideal, ela está falando de um motivo pelo qual nós, enquanto cristãos adventistas, existimos e estamos aqui, agora, no presente século, no ano de 2020. A Bíblia ela diz que missão é um chamado. Missão é um chamado que Deus faz de modo coletivo e de modo individual. De modo coletivo, o chamado à pregação do Evangelho por parte da igreja militante. De modo individual, o propósito estabelecido por Deus desde o seu nascimento. E esse propósito, você descobre ele ao longo da sua vida, que é a razão pela qual você existe. Existe o propósito macro da existência e existe o propósito micro. O propósito macro da existência é a razão pela qual nós fomos criados por Deus. E de acordo com o livro do Apocalipse, no capítulo 4, verso 11, nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Então esse é o nosso propósito macro, como humanidade, como seres humanos, como criaturas de Deus. O nosso propósito micro é o nosso chamado, é a razão pela qual nós existimos de modo pessoal, de modo individual. E esse propósito, Deus ele revela a você ao longo da sua vida ou desde o dia que você nasce. O texto base para essa lição se encontra lá em Atos, no capítulo 7, do verso 20 até o verso 36. Esse texto traz para a gente um trecho do discurso de defesa de Estevão no Sinédrio, quando ele estava sendo interrogado pelos sumos sacerdotes. E Estevão cita Moisés. E Moisés é um bom exemplo de alguém que tinha uma missão, de alguém que recebeu um chamado, de alguém que tinha um propósito de vida. Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel, para tirar Israel do cativeiro egípcio que já durava 430 anos. E Moisés, então, ao aceitar o chamado de Deus, Moisés, então, ao receber aquela missão, ele se coloca à disposição para conduzir toda a nação de Israel, todo o povo hebreu, da sua saída do cativeiro, da opressão e daquela forma de subgoverno e de subjugação dos egípcios e conduzi-los até a terra prometida, a terra de Canaã. Então Moisés é um bom exemplo de alguém que tinha uma missão, de alguém que tinha um chamado, de alguém que tinha um propósito. Mas a lição também vai falar sobre identidade. E ela vai dizer que a identidade precede a missão. A identidade, ela vem primeiro do que a missão. E o que é identidade? De acordo com a Bíblia, a identidade é aquilo que você é. Mas existem outros postulados, outros pontos de vista sobre o tema identidade. Por exemplo, de acordo com a sociologia, especificamente de acordo com um autor chamado Zygmunt Bauman, que escreveu um livro chamado Da Questão da Identidade. Bauman foi um sociólogo polonês que morreu aos 91 anos de idade. Bauman diz que a identidade é um conjunto de papéis. A identidade ela é composta pela tua profissão, pela tua educação moral, pelo teu caráter, pela tua formação superior, pelo teu grau de escolaridade, pela tua condição socioeconômica. A tua identidade ela é definida pela sociedade, ela é definida pelas normas sociais explícitas ou implícitas. Ela é regida, por exemplo, pelo ambiente que você frequenta e pelas regras de conduta que esse ambiente estabelece.
Por exemplo, quando você está em casa, você estabelece regras de convivência na sua casa, não é isso? Você fica mais à vontade, você fala determinadas coisas, você tem determinados hábitos. Agora, quando você está no transporte público, ali você não pode falar tudo o que você quer. Ali você não pode exercer todos os seus hábitos. Ali você não pode se expressar da maneira que lhe é conveniente. Ali você não pode ficar, por exemplo, às vezes sem camisa, né? Ali você não pode fumar um cigarro. Por quê? Porque aquele ambiente, aquele espaço tem regras implícitas e que socialmente a gente acaba seguindo essas regras para garantir a boa convivência em sociedade. Mas, quando a Bíblia fala de identidade, ela fala de quem nós somos. E quem nós somos? O que eu sou? Quem você é? Moisés, antes de receber a missão de libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, Deus fez questão de mostrar para Moisés quem ele era. Porque, como eu falei, a identidade precede a missão. Deus então mostrou para Moisés primeiro. Moisés, ele foi criado no Egito dos seus 12 anos até os 40 anos de idade, mas Moisés não nasceu no Egito. Moisés não era filho de egípcios. Moisés era filho de um casal hebreu. Moisés foi criado como um hebreu. Sua nacionalidade era de um hebreu. Sua cultura era do povo hebreu. Seus valores, seus princípios e seu caráter foi formado a partir dos pressupostos da história, da cultura e da fé do seu povo, os hebreus. Então, por mais que Moisés tivesse vivido no Egito durante 28 anos, por mais que ele tivesse sido criado pela irmã do faraó, por mais que ele tivesse sido nomeado um dos generais do exército egípcio, por mais que ele fosse um soldado feroz em batalha, por mais que ele se vestisse como os egípcios, falasse como os egípcios e até pensasse como os egípcios, a identidade de Moisés não era de um egípcio, a identidade de Moisés era de um homem de Deus. Ei, eu e você vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Eu e você somos brasileiros, mas a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira pátria é o céu. E a nossa identidade é de um cristão, é de um servo, de uma serva de Deus. E para que a gente compreenda a nossa missão individualmente e como igreja, nós temos que entender que a nossa identidade ela vai preceder a nossa missão. Primeiro temos que saber quem nós somos, para depois fazermos aquilo que Deus quer. Você consegue entender isso? Então a lição ela vai dizer também que a identidade ela é formada por alguns componentes. Né? A identidade via senso comum ou de acordo com algumas áreas do conhecimento, como a sociologia, a psicologia, a antropologia, ela é formada pelo seu histórico familiar. Ela é formada pelas influências sociais sobre a tua vida. A tua identidade ela é formada pela tua ancestralidade, pela tua etnorracialidade. A tua identidade ela é formada pela tua cultura e por aí vai. Então existem vários fatores que formam a tua identidade. E a identidade de um cristão, como é que ela é formada? A identidade de um cristão ela é formada com base na palavra. Ela é formada com base na vontade soberana de Deus. Ela é formada com base na tua relação com Deus. Ela é formada com base na atuação sobrenatural do Espírito Santo no teu coração. A tua identidade cristã é formada quando você estuda a Bíblia, quando você ora, quando você tem comunhão com o Criador, quando você pratica boas obras, quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a identidade cristã ela é mais importante do que a tua identidade social ou a tua identidade humana. E para que você possa cumprir a missão que Deus deu para você, você precisa entender quem você é, qual é a tua real identidade. A lição também vai dizer que cada um de nós temos uma missão. E a nossa missão é o nosso chamado, é o nosso propósito de vida. Sansão foi escolhido por Deus antes de nascer para ser o juiz de Israel. A identidade de Sansão era de um juiz, era de um servo de Deus, era de um israelita. E Sansão, mesmo cometendo inúmeros erros durante a sua vida, ele sabia qual era a sua identidade e sabia qual era a sua missão. E eu e você, assim como Sansão, assim como Moisés, assim como José no Egito, temos a nossa identidade bem definida. E temos uma missão. Claro, algumas pessoas já descobriram qual é a sua missão, qual é o propósito da sua vida, qual é a razão da sua existência. Outras pessoas ainda não descobriram isso.
Talvez você que vai assistir esse vídeo ainda não sabe qual é a sua missão. Talvez você é tímido para falar, não tem um talento musical, não toca um instrumento, não prega. Talvez você é só mais um membro da igreja que senta no banco para assistir a escola sabatina, para ouvir um sermão e voltar para casa. Mas eu quero te dizer uma coisa, você tem uma missão, você tem um chamado, você tem um propósito de vida, porque Deus te deu isso. E se você ainda não descobriu, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha, senta na cama, deita no sofá, se joga no chão, mas fale com Deus e peça para que Deus revele o seu propósito. Mas primeiro, se pergunte, eu sei quem eu sou? Eu sei qual é a minha identidade? Porque tem pessoas, infelizmente, no meio cristão, no meio adventista, que parece que não sabem qual é a sua identidade. E aí, a vida dessas pessoas, o caráter dessas pessoas, o gosto pessoal dessas pessoas está sendo mediado, influenciado e construído a partir da moda, da cultura, das redes sociais, de relacionamentos humanos, a partir de séries e filmes da Netflix. Quando a gente não sabe quem a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe aonde vai chegar. Por isso a lição chama a atenção. Nós temos uma missão, cada um tem uma missão individualmente, mas primeiro temos que saber quem nós somos, qual é a nossa identidade. Quando a gente sabe qual é a nossa identidade, a gente começa a compreender a nossa missão individualmente e como igreja. Porque como igreja, como cristãos, nós temos uma missão. Você que é um jovem adventista como eu, você faz parte de uma igreja que tem uma missão. Uma igreja que tem a sua identidade definida. Somos adventistas do sétimo dia, somos cristãos. E a nossa missão é anunciar que Jesus em breve voltará a esse mundo. E você, como jovem adventista, faz parte dessa igreja, desse povo, desse movimento que tem essa identidade definida e que tem essa missão a cumprir. Agora, individualmente, cada um de nós também temos o nosso propósito, temos a nossa missão. E precisamos cumprir cabalmente isso. Amém? Bom, esse foi o resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Eu espero que você assista esse vídeo e que Deus te abençoe.